Bom, bem-vindos à reunião da retina de 22 de maio de 2025. A gente vai começar a apresentação do caso clínico com a Fernanda Suzana, que é R3 de retina. Fernanda? Boa noite, obrigada pela apresentação, Pimentel. Vou apresentar o caso clínico de hoje. Gostaria primeiramente de agradecer ao Dr. Sérgio Pimentel, o Dr. Carlos Irata e o Dr. José Laércio pela ajuda na apresentação desse caso. Então, o meu caso é uma mulher branca de 42 anos que compareceu no nosso pronto-socorro com queixa de baixa acuidade visual no olho direito há 6 meses. De antecedentes oftalmológicos, ela só tinha uma cirurgia refrativa que tinha sido feita há 7 anos, mas não tinha uma miopia alta, uma miopia de -2. De antecedentes pessoais negava, e de antecedentes familiares também nada digno de nota. No exame oftalmológico, a acuidade visual do olho direito era de 20/32 e 20/20, mas o olho direito chegava a 20/20 com correção. Pressão de 12/13, e na biomicroscopia não tinha nada digno de nota, sem alterações, a não ser por uma vitrite de uma cruz no olho direito. Na retinografia, a gente consegue ver áreas de atrofia da retina e EPR e coriocapilares ao redor do disco óptico e ao longo das veias retinianas. Na autofluorescência, a gente consegue ver uma hipoalto ao longo das veias, principalmente na região do disco óptico, que é cercada por uma hiperalto linear nos dois olhos, tudo mais proeminente no olho direito. No OCT, a gente consegue ver no OCT, a gente consegue ver um afilamento das camadas externas da retina e da coroide, principalmente nas áreas em que a gente tem as alterações na retinografia. Então, ao longo das veias, eu fiz o corte superior, que dava para ver melhor do que o corte macular. Na angiografia, a gente consegue ver uma hipofluorescência por bloqueio, cercada por uma hiperfluorescência por defeito em janela, principalmente também no olho direito. O campo visual no olho direito tinha uma constrição periférica e no olho esquerdo um aumento da mancha cega. Então, esse é o caso clínico, uma mulher branca de 42 anos, baixa de acuidade visual no olho direito há 6 meses, sem comemorativos sistêmicos e com esses exames multimodal. Vou Per- obter hipóteses diagnósticas e conduta. Perfeito, Fernanda. Então, é isso. 42 anos, sem queixas anteriores, baixa de visão no olho direito há 6 meses. Essa paciente é míope, mas tem uma correção cirúrgica da miopia. Jorge, Cleide, André, quais são as hipóteses aqui? Como Essa avançar? paciente queixava de fotopsia? Não queixava de fotopsia. Ótimo. Por que a pergunta de fotopsia, Jorge? Eu pensei em Azor. Isso. Azor, você tem fotopsia, peridiscal, você tem 3 zonas e só tem um efeito campo visual, só vai cometer a visão só se prolongar, se expandir para a região maculofoveal Mas e, e é assimétrico. o Azor, você não tem essas zonas de autofluorescência sem lesão, né? E, em geral, como a queixa é aguda, se bem que ela tem 6 meses, ela não tem queixa no olho esquerdo e tem alteração pigmentar no olho esquerdo. Em geral, o Azor, você não vê as lesões, né? Tardiamente, depois de meses, que a Só lesão bem aparece. tardiamente para você ver as lesões, demora. Uhum. Certo? Inicialmente é oculto, né? Você não vê nada. Nem o E- paciente está sentindo muita coisa, nem você. Você vai achar o campo visual e vai ter a fotopsia. Isso, isso. Então, é o Mas diagnóstico diferencial, concordo, o diagnóstico diferencial, mas tem outros diferenciais aí, certo? é, retinose pigmentar paravenosa Isso, boa. Ótimo. é outra ideia que pode encaixar nesse quadro aí, principalmente do lado direito, mas você também tem alterações paravenosas do lado esquerdo, só não tem tanto pronunciamento pigmentar, mas que estão em estágios diferentes, são assimétricos. Tá. Poderia ser, então, aqui são duas hipóteses diagnósticas que o Jorge formulou. Cleide e André, tem outros diagnósticos diferenciais aqui? Vocês poderiam complementar? Eu acho que entraria, eu acho que dentro do grupo das inflamatórias, o ISO, eu acho que seria a principal hipótese, talvez uma serpiginosa, um padrão mais atípico, mas serpiginosa poderia ter esse padrão
conforme a gente vê aí na retinografia, né? E dos quadros não inflamatórios, bom, ainda dentro dos quadros inflamatórios, sempre descartar os processos infecciosos, né? Luz, TB, né? Que podem, a TB particularmente poderia até simular um quadro de serpiginosa, né? Uhum. E como tem a vitreite, né? Eu acho que talvez seja o principal grupo a ser investigado primeiro. Se não tivesse a vitreite, eu acho que poderia pensar nas distrofias, como o Jorge comentou, a paravenosa seria uma boa hipótese, mas eu acho que com a vitreite, acho que ficaria como um último grupo de possibilidades. Mas, Fernanda, essa paciente tem vitreite? Não, atualmente não. Ela teve vitreite nas primeiras duas consultas, uma vitreite de uma cruz, e depois não teve mais, assim. Também não foi tratada com corticoide em nenhum momento. Entendi, entendi. Bom, eu levei esse dado em Reforçando a consideração. ideia do André de processo inflamatório, a sífilis, Luiz, é uma doença chamada grande imitadora. Então, ela pode dar qualquer coisa, até mesmo uma imitação de serpentinosa. Então, eu já vi paciente com luz tem uma alteração pigmentar perivascular bem acentuada, não nessa configuração tão bonitinha como está essa aqui, mas sífilis pode dar qualquer coisa. Perfeito. Tá. Cleide, algum complemento? Eu concordo. Quando eu vi a primeira vez a imagem do ACT da mácula do olho direito, sugere muito uma distrofia, né? Mas realmente essa vitreite fala contra, se bem que a gente tem que lembrar, não só a vitreite, mas ela tem uma impregnação aí nos vasos de menor calibre na anjo, mas também algumas distrofias do grupo das retinoses pigmentares, por exemplo, CRB1, dão algum grau de inflamação vascular e de vasculite, então poderia apresentar uma vitreite associada, mas, enfim, se essa vitreite é importante, acho que uma distrofia não é a primeira hipótese. E aí, nas inflamatórias, eu acho que abriria essa chave mesmo como foi citado aqui, das white dots, entre elas tanto a serpiginosa como o Azor são do mesmo grupo. Eu acho que realmente é nesse caminho e a investigação das infecciosas, né? Acho que não tem nada a acrescentar. Perfeito. Então, para fazer o diagnóstico diferencial, a gente tem que avaliar a infecção. Então, vocês falaram de TB, luz, principalmente, né? Aí, outros quadros são quadros inflamatórios. Então, a serpiginosa pode ser tanto idiopática quanto ser secundária também. A TB, luz, é uma outra hipótese. O que mais que vocês falaram? Estria tem um aspecto parecido, mas é muito mais simétrico e mais linear, não acompanha os vasos, assim, né? Então, só para lembrar que o padrão pode parecer. Vocês falaram de distrofia, mas talvez a atrofia cororetiniana paraventosa pigmentada não é uma distrofia, porque o eletroretinograma flutua, né? Varia, depende se você tem alterações pequenas sem alteração de eletroretinograma. Então, não necessariamente é uma distrofia, mas para incluir o diagnóstico diferencial, talvez um painel genético seja interessante. Dependendo dos resultados iniciais, são mais fáceis de colher no laboratório, né? Se tudo der negativo. Eu acho que foram cobertas todas as hipóteses, Fernanda. Vamos ver como foi encaminhado esse paciente? Então, acho que foram nossas hipóteses também. E essa vitreite foi o que levou a gente a pensar inicialmente mais em algum quadro infeccioso, principalmente, como falado, TB e luz. Então, foi descartado sífilis, PPD veio de zero, tomografia também normal. E todos os outros laboratoriais infecciosos e inflamatórios vieram negativos, fora um IgG positivo para CMV, mas que não correlacionava com o quadro. E no segmento, essa vitreite também parou de ter. Então, ela teve na primeira consulta, teve no segundo retorno, e a vitreite não apareceu mais nos outros, no segmento. E o segmento durante um ano dela, sem nenhum tratamento, bastante estável, os dois olhos. Perfeito. Então, Ela não tem, Fernanda, ela não chegou a fazer eletroretinograma, certo? não E chegou a fazer nem painel genético, né? nem painel genético. Ela tá para fazer o painel genético, mas a gente ainda não conseguiu. Tá. E então a gente excluiu todas as causas infecciosas, certo? Que são mais prováveis.
A gente excluiu doenças inflamatórias, tipo sarcoidose, mas não dá um padrão desse tipo, né? É mais difícil, mas serpiginosa sem progressão nesse período é muito incomum, né? Sem a serpiginosa progredir, se espalhar. Então, acho que a gente ficou com um diagnóstico de uma doença idiopática, em que não deve ter uma evolução, se for, é muito lentamente progressiva, né? E aí a Fernanda vai discutir, então, essa hipótese principal, tá? Que é uma doença incomum. A gente mostrou um caso muito parecido, o Lércio mostrou ano passado aqui, né? E a Fernanda vai rever, então, e depois a gente discute no final, se vocês quiserem, tá bom? Vai lá, Fernanda. Então, como o Dr. Sérgio falou, a gente acabou ficando com essa hipótese principal de atrofia retinocoroideia pigmentada paravenosa. O primeiro caso descrito, falando um pouquinho do histórico dessa doença, foi em 1937. E eu achei muito interessante esse artigo porque a foto parece muito com o nosso caso também. O paciente tinha uma idade parecida, de 47 anos, mas era um homem, que é mais comum em homens mesmo. E também esse paciente inicial, ele tinha vários familiares que tinham tuberculose e ele tinha um PPD positivo. Então foi uma doença que inicialmente foi associada à tuberculose. Depois viram também associação com sífilis em outras descrições, viram casos congênitos, depois acharam que poderia ser uma melanose de retina e finalmente na década de 80 fizeram uma descrição um pouco maior com 5 casos e chamando agora já de paravenosa. Esses casos, desses tinha um caso que tinha sinais de uveíte ativa e também apresentou progressão das lesões, que esse caso, olhando em retrospecto, talvez não fosse exatamente uma paravenosa, seria uma paravenosa-like, uma pseudo-paravenosa. O que eles falaram em relação a esses casos, né? Eles descreveram que apresentavam áreas de atrofia da retina e DPR coreocapilar ao redor do disco óptico e ao longo das veias retinianas, uma pigmentação profunda e superficial, e a pigmentação superficial sobrepunha-se às veias retinianas, mas não às artérias. Também apresentava aspecto normal dos vasos, sem vasculite, o envolvimento bilateral. E nesse primeiro relato de série de casos, eles descreviam como simétrico, mas hoje em dia é mais descrito como assimétrico, com progressão muito lenta ou nenhuma, como é o nosso caso, e sem ocorrência familiar. Esse sem ocorrência familiar também, hoje em dia, já é discutível também, já apresentaram várias ocorrências familiares e até alguns genes associados. Então, a tilosia presumidamente teve algum insulto inflamatório que causou essa atrofia, já foi associada a várias doenças infecciosas, como TB, sífilis, até COVID, mais comum em homens do que mulheres. Tem uma degeneração do EPR e uma atrofia da córrea capilar e essa pigmentação ao longo das veias, que é o que mais se sobrepõe nessa doença. Geralmente os casos são assintomáticos ou têm um leve embaçamento visual, como a nossa paciente, que ela se queixava desse embaçamento, mas chegava a 20/20. E tem vários diagnósticos diferenciais, alguns dos que a gente já falou agora, como a serpiginosa, a azor, outras distrofias da retina, estrias angioides também, que também foi falado aqui, doenças infecciosas como tuberculose e sífilis. Então, falando um pouquinho dos exames multimodais, o campo visual, ele vai ter perda de acordo com a localização. Então, no caso, no olho direito, que era mais acometido, a gente via uma constrição periférica, e no olho esquerdo, que estava um pouco mais inicial, só um aumento na mancha cega. O ERG, ele é variável e inespecífico, então ele não ajuda tanto no segmento dessa doença. A angioflúor vai aparecer como a nossa, uma hipofluorescência cercada por uma hiperfluorescência linear, e a autofluor, ela aparece, na angioflúor aparece uma hipofluorescência cercada por uma hiperfluorescência em janela, e na autoflúor uma hipoalta ao longo das veias com uma hiperfluorescência linear. O OCT, a gente vai ter um afilamento das camadas externas da retina e da coroide, com essas alterações atróficas do PR, e também áreas de aglomeramento e pigmento visíveis, com placas hiperrefletivas na retina. E o OCTA, ele pode ser normal nos estágios iniciais, mas ao longo da doença, se for uma doença mais avançada,
você vai ter comprometimento do coreocapular e diminuição da densidade vascular. Essa é a minha revisão sobre paravenosa. Obrigada, estou disponível para qualquer dúvida. Muito bom, Fernanda. Eu vi aqui que tem outras pessoas que não comentaram, então eu queria que, comentários rápidos aqui da Maria Tereza, da Lívia Conce e do Daniel Omote. Se vocês puderem dar algum insight a mais sobre essa patologia. Nada a acrescentar. Tá bom, Tereza. Omote, se você estiver ouvindo, Lívia. Eu acho que eu gosto muito da paravenosa, muito por conta que eu acho que é uma doença muito bonita, né? O aspecto da retinografia fica muito bonito. É uma doença super rara, né? A maioria dos estudos fala de uma prevalência de 1 para 1 milhão e, infelizmente, ainda não tem um gene bem definido, né? Como a Fernanda falou, existem alguns relatos, né, de algumas famílias que têm essa doença segregando, mas não tem um padrão de herança. Tem alguns genes, né? O principal é o CRB1, que também pode cursar com um pouco de inflamação, mas tem outros genes também que já foram descritos, o CRX já foi descrito, o HK1 também, mas ainda não tem nenhum gene bem estabelecido. Então, muitas vezes a gente não pede o painel. A gente tem que ficar muito esperto porque essa distrofia, né, muitas vezes pode esse fenótipo pode ser causado por alguma alteração infecciosa, né? Que aí vai dar uma paravenosa-like, principalmente a sífilis, né? Como a Fernanda falou também. E eu acredito que a paravenosa seja realmente uma distrofia, né? Talvez tenha uma origem genética bem definida, mas que a gente ainda não descobriu. E como tem esse fenótipo, né? Talvez seja uma coisa que nem a retinose pigmentar, que é uma doença que tem vários genes podem dar esse fenótipo e várias doenças infecciosas também podem cursar com um fenótipo parecido. Eu acredito que esse daí seja o caso da paravenosa também. No nosso ambulatório, a gente tem alguns casos de paravenosa, inclusive alguns super raros, né, como esse do Laércio. A Fernanda Dourado também tem um, onde a gente tem uma paravenosa unilateral. A gente já coletou o material genético desses pacientes e, nesse momento, o HC está sequenciando o exoma deles e eles vão ser analisados na, uh, os pacientes da área de oftalmologia vão ser analisados pela geneticista Karina lá do Lean 32. Então, daqui a alguns meses, talvez a gente tenha o resultado desses pacientes. Ótimo, Batinho. É isso aí. Eu lembro desses três, então, da Fernanda, do Laércio e esse da Fernanda Dourado, agora da Fernanda, Uhum. Suzana, e do Laércio, né? O Laércio tem um Tá. quadro de paravenosa de um lado e retinose pigmentar de outro, né? A Fernanda Dourado é um caso de unilateral paravenosa, né? E a Fernanda tem um caso mais típico bilateral, mas são três casos com esse fenótipo, como você chamou. E Pode, então, se a gente... Oi, Fernanda. desculpa, pode falar. Aí eu Não, queria falar então, que a gente viu, por coincidência, eu vi com o Omote essa semana um outro caso de paravenosa associada à síndrome SAFO. E a gente também, mas ele era diferente um pouco o fenótipo, mas era também um paravenosa. Mas você vê, interessante mesmo, né? Então a gente está sequenciando, né, Moti? Vamos ver o Sim, resultado. A gente apresenta no final do ano os três, um pupurri assim, rápido dos sim, dá para três. juntar todos. Bacana. Fernanda, parabéns, tá? Lívia, eu tinha te falado algum outro comentário aqui que você tenha visto? É Algum... parabenizar a Fernanda, né, por toda a documentação do caso. E é uma doença complexa, né? A gente ainda não tem a etiologia definida, como o Motti bem pontuou, a questão da genética também um pouco definida. E assim, chama atenção o fato da gente ter casos que podem ser até unilaterais, ou às vezes bilaterais muito assimétricos, né? Então, É, às vezes eu pensaria mais realmente numa causa adquirida às vezes relacionado a algum fator inflamatório do que propriamente às vezes um gene específico. ótimo. Talvez as duas possibilidades sejam possíveis. Eu acho que Uhum. pode ser um fenótipo compartilhado por alguma alteração infecciosa que seja o gatilho e uma alteração genética que talvez seja um outro gatilho e elas se Uma pareçam. predisposição, né? É, é. E é bom colocar aqui, obrigado, Lívia, é bom colocar como co-anfitrião o Mauro Goldbal, que ele entrou aqui. Então, só para a gente ter mais a gente aqui para discutir,
É bom colocar todos os R3, os fellows de retina e os assistentes. Ou a Thaís Câmara também ainda não entrou, tem que colocar. Ah, Fernanda, super obrigado. Caso raro, a tua documentação está excelente, tua revisão foi ótima, parabéns, tá? Obrigado. Obrigada. Ótimo. A gente vai continuar fazendo a imagem da semana. Quem vai apresentar é a Glenda Herrera, que é fellow de primeiro ano. Então, ela vai apresentar um caso. Quem já viu esse artigo pode fazer o diagnóstico. Pronto, vocês estão me vendo Sim, e vendo a apresentação? Boa noite, gente. Eu sou fellow do primeiro ano, como o professor falou. Vou apresentar a imagem da semana hoje. Obrigada, professor, pelo artigo que me enviou. E a gente começa com essa rede. bom, tá bom. Então começa mais difícil, tá? O que vocês veem de alteração aqui? As setas mostram uma alteração. Dá para ter um diagnóstico só com uma retinografia? Ou é melhor uma segunda imagem? Pedi Em um geral, anjo aí para dar uma olhada. Lembro que você tem uma alteração bem tênue peripapilar e também na fóvea, né? Com pigmentação alterada tá, e bilateral. Não é simétrico, mas tá, pede um anjo para ver se tem alguma coisa que a gente tá. consiga ver melhor. Eu acho que tem outro exame que eu pediria que talvez conseguisse Autofluorescência? autofluorescência. Uhum. Autofluorescência. Ou, Eu só estou acostumado com a anjo que vem na cabeça antes da autofluorescência. poderia ser anjo. É que aqui a gente não precisa usar contraste, mas, É, mas anjo mostraria as mesmas alterações, Jorge. Concordo com você. Então, tem essas alterações, são assimétricas, são peripapilares. A paciente tem quanto de visão, Glenda? E qual a idade que ela tem? Você tem aí? Eita, professor, aqui comigo eu não anotei exatamente, tá? Hum. Esse Mas, paciente, a visão mas eu dele. acho, eu Mas acho é que uma ela, mulher. eu acho que ela tem visão boa, né? Sim, eles têm visão boa normalmente. Fez Tá. ultrassom nessa área, não? Para ver Não. se tem alguma... Ultrassom? Não, tem ultrassom normal. Ultrassom normal. Você estava pensando em quê no ultrassom? Eu não sei, me lembrou assim, a possibilidade de ter algum depósito de cálcio aí nessa lesão, mas enfim, Tá, a tá, tá. ultrassom seria útil para levantar essa possibilidade. E tipo um osteoma de coroide, cálcio, é isso? Seroma, algum depósito de cálcio relacionado a algum outro distúrbio sistêmico, enfim. Mas seria mais difuso, né? Não seria tão localizado. É, E pensando em peripapilar, assim, bilateral, poderia pensar que ela tivesse alguma doença neurológica, com edema de papila, e depois regrediu e ficou essa alteração sequelar. pode. Mas pode ser, Teresa, mas ela não tem sinais de ter tido edema de disco, nem tem sinais clínicos de hipertensão intracraniana ou de uma neurite óptica, não tem sintomas anteriores, sabe? E Uhum. não tem sintomatologia neurológica, nem atual, nem pregressa. Mas concordo com você, poderia ser uma alteração, um edema crônico, poderia dar uma alteração pigmentar. Mas você vai ver, Tereza, que na evolução isso se altera. Esse é o Ah, interessante. tá. E sem. Outra lesão que parece, Oi, dizer Mauro. que parece osteoma, mas geralmente no lateral, é aquela urpide, que é digenesia de epitélio pigmentar que dá uma alteração parecida, não necessariamente peripapilar, mas lembra osteoma como o Creus lembrou. Tá. Que é raro pra caramba, né, Mauro? Eu nunca vi aqui no Brasil, né? Eu acho que eu vi um caso que o Eduardo mostrou, mas eu acho que o caso, eu acho que era americano ou francês, né? Mas Urped é tá bom, um diagnóstico diferencial, tá? Na imagem do fundo de olho, ele tinha uma coisa esbranquiçada, parece que tinha um líquido, e isso daí poderia ser um lavado peripapilar, mas não imagino o que que poderia causar isso mais cronicamente. Você falou que ela modifica no decorrer do tempo? Eu tô dando um. Uma dica. É, é, é.
Mas então, mas não tem, não tinha líquido. O OCT, você vai ver, Cleide, não tem líquido associado, É. tá? Nunca teve líquido associado no OCT. Tem algum sintoma visual? Tem, Flash, é, tem sintoma, Glenda? coma, nada? Tem fotopsias. Não precisa pensar em ESO, Certo, tá. certo? Se você tem fotopsia, você não está vendo nada, nem o paciente está vendo nada, E é alteração peripapilar, né? pigmentar peripapilar, pode ser, porque é uma teoria que vem um vírus neurotrófico que vem pelo nervo óptico e causaria uma inflamação crônica da pigmentar que vai se expandindo aos poucos. Tá. Isso seria é uma das hipóteses de fisiopatologia de Azor, mas não Isso. necessariamente é um gatilho viral, certo? Isso, um gatilho Agora, viral. Pode ser também uma imunidade cruzada de um vírus e levando também ao processo inflamatório crônico, é outra ideia. tá. Agora, é interessante que essa paciente tem fotopsia há quanto tempo, Glenda? É, Então, são poucos dias que ela então, teve. então, você está vendo? Essa é a diferença do Azor em relação a outro Isso é caso comum, também, né? Jorge. É Porque eu comum. A concordo com fotopsia é você. persistente, o paciente reclama muito de fotopsia. Porque o Azor, como é uma lesão que no nome é oculto, então você tem uma retinopatia de retina, uma retinopatia externa, oculta, aguda e que afeta uma zona. Então a zona peripapilar está envolvida. O paciente tem fotopsia, tem queixas, você não vê nada no fundo de olho. Você faz o OCT e tem alterações, mas ainda não tem alteração. Tem alterações de campo, mas não tem alteração de fundo de olho. Depois de 6 meses, você vai ver as alterações assim quando os sintomas já diminuíram. E daí, depois de 6 meses, a coisa fica mais ou menos estável, não tem progressão. Mas eu acho que o Azor, eu concordo, Jorge, é um diagnóstico diferencial aqui, mas a gente tem que ver a evolução, se bate ou não. Será que ela teve sintomas anteriormente, fez um quadro e daí ela voltou a ter sintomas? É muito incomum isso, né? E pela Mas, topografia, poderia pensar em cat scratch também, já que ela vai piorar? Se sendo esse Estava o pensando nisso baseline. aqui agora. O processo de cat scratch peripapilar mas o levaria. cat scratch, Mas olha, é mais agudo que isso, né? tem outras lesões, tem aquelas retinites, tem emborramento de disco, tem exsudação, né? É muito mais agudo. Você tem uma neuroretinite, uma inflamação do nervo óptico e da Na retina. verdade, é muito variável, né, o quadro, né? Sim, sim. Então, Glenda, tem alguns diagnósticos diferenciais de doenças Serpiginosa, TB, serpiginosa-like. serpiginosa, poderia ser uma corredopatia serpiginosa, começando peripapilar, ainda com avanço para a região macular, né? Não é certo? Serpiginosa pode começar na mácula ou pode começar peripapilar, mas ela vai avançar, certo? Em geral, em direção à mácula, Na né? mácula, geralmente, quando começa, é serpiginosa-like, que é TB. Uhum. Peripapilar é mais comum a forma idiopática inflamatória. Certo? Sistemicamente, essa paciente é rígida. E o PPD dela é zero. Não tem processo inflamatório. Não tem. Então, é pouco provável um PPD negativo ela fazer uma cordopatia por TB, mas poderia ser outra causa. Poderia ser, eventualmente, Sífilis. poderia ser. Mas ela também tem FTABS e VDRL negativo. Sarcoidose. Sarcoidose, ela tem uma tomo de tórax normal. Tá? São várias. Amiloidose não é tão frequente peripapilar assim, né? Ela tem avaliação, não é tão comum, mas ela tem avaliação sistêmica normal. Então tem. Então, ela não tem nada. Amiloidose não é uma doença exclusiva do olho. Então, vamos ver só a evolução. Glenda, se você puder mostrar mais uma imagem. Esse aqui é o OCT de 2 anos depois. Tá. O que parece esse OCT? Olha, ela tem alterações pigmentares peripapilares. Ela tem uma alteração de retina externa só no OCT. Não tem líquido, não tem membrana, não tem paquicoroide peripapilar, mas só uma perda de retina externa. E é uma perda que ela vai piorando, né? Mais próxima à mácula, você tem uma fragmentação pequena
e essa fragmentação, essa perda de retina externa vai aumentando em direção ao disco. Parece até uma imagem trisonal, né? Mas Normal. essa perda aí, se eu visse só um pedacinho, mas se fosse mais próximo, intermediário entre a fóvea e o centro, eu pensaria em retinose pigmentar. Quando já está na fase macular, ela começa a destruir a zona lipizóide ali. Então, mas ela não tem nictalopia. Ela não tem queixa, não tem Ela tem queixa. uma alteração pigmentar também na fóvea do lado esquerdo, né? Tem Tem, alguma coisa tem, ali tem. pigmentar ali, o cone de Miller Hum, também está hiperreflectivo. Dos sim, dois lados você tem, do outro lado também você tem um sinal da cascata hiperreflexiva tá, na fóvea. tá. Então, aqui, o OCT, se combinasse, se perguntasse para mim, olha, se essa paciente não tivesse sintoma inicialmente, não tivesse aquele quadro no início, e isso fosse o quadro inicial de manifestação dela, eu pensaria em Azor como Azor como primeira hipótese. Não tem nada de inflamação, não tem nada sistêmico, tem fotopsia, tem queixa visual, tem uma alteração peripapilar e que apareceu com o tempo. Aqui é um pouco diferente, porque ela tem essa alteração trisonal aqui na retina externa, tem uma área normal, uma área de fragmentação parcial e uma área de destruição mais completa, né? A autofluorescência dela é um pouco diferente, não tem essa alteração trisonal, é mais um misto, né, de alteração de hiperalto e hipoalto. Então, alterações infecciosas, eu concordo com todas elas que vocês comentaram, deve fazer parte do diagnóstico diferencial, foi investigado, ela não tem, né? Ah, então, tem alguma outra imagem aqui, Glenda? Então, essa lesão, Glenda, se você mostrar como começou e como agora, essa lesão progrediu. Isso. Então, no Azor, essas lesões não progridem de 6 meses para 2 anos. Muito É uma rápido, né? lesão. Muito É, rápido aí. quer ver, Glenda, aqui, olha, tem olho direito e olho esquerdo com 2 anos. Mostra de novo, volta um pouquinho, volta a 2, só para mostrar a região peripapilar como era na autofluorescência. Ora, era assim, ó. Esse é o baseline. O direito quase não tem alteração, o esquerdo tinha uma alteração maior. Se mostrar essa foto, olha, essa paciente teve fotopsia há 6 meses, tinha umas alterações esbranquiçadas nessa área na retinografia, tinha um OCT alterado e depois apareceram as alterações pigmentares, é sugestivo de Azor, mas o Azor depois desse tempo não evolui. E ela, do baseline aqui para 2 anos depois, ela evoluiu. Então, mostra de novo a autofluorescência. Então, é uma coisa, uma evolução do Azor que não é comum, se fosse, né? E ela tem sintomas muito sugestivos do Azor no início, mas com uma apresentação diferente, né? Com evolução. ah, Tem mais alguma avaliação multimodal aqui, Glenda? Tem sim. Como ela tem muito ponto de hiperalto, eu acho que algum gene ligado àquela BES distrofias poderia ser presente, porque ela tem muito ponto de hiperalto, né? Que a gente tem no BES. Eu teria, para mim, está parecendo uma distrofia mesmo, né? Então, o painel genético dela é negativo. Negativo. Ela não tem exoma, mas tem um painel genético negativo. E olha, outra coisa que ela tem que não é comum no Azor, essas alterações pigmentares. Vocês estão vendo na autofluorescência de 2 anos? Isso. Ela não tinha alteração periférica, não está mostrado aqui, mas ela não tinha alteração periférica e as alterações periféricas lá no G, o H, no I e no J apareceram com o tempo, 2 anos depois. Ela usa Então, algum medicamento? Não. não usa medicamento, ela não tem nada sistemicamente. André, boa pergunta, poderia ser alguma coisa de toxicidade, embora esse padrão de toxicidade é pouco comum, né? Então, ela tem um quadro inicial que lembra Azor, concordo, Jorge? Só que a evolução dela não é uma evolução de Azor com progressão e ainda alteração periférica. Então, tem um nome para essa lesão, tem um nome para essa doença. Isso foi publicado agora, recentemente, no American Journal, se eu não me engano, né, Glenda? E que é um Azor-like, mas que tem um nome, que a Glenda vai falar agora. Essa legião se chama Moore.
MORR. Aí, ó. Essa daí não acertava, era nunca. Mas agora vai acertar, Jorge. Porque esse daí eu não Também tinha não. visto ainda. Eu também não. Quando eu li o artigo, eu falei, poxa, será? Mas aí, olha quem assina: o Lee Jean Paul, o Januzzi, o Freund, a Debra, é só o Freund. Então, é uma apresentação atípica com evolução e com alteração multizonal, que eles chamam, né? É como se fosse um Azor multizonal com evolução. É um espectro de apresentação diferente do Azor. E Seria a... um novo espectro de apresentação do Azor, porque Isso, tudo se enquadra, mas a evolução não, porque a evolução não seria tão rápida assim, não teria tanta modificação em 6 meses. Então, isso, acho que a evolução está bem diferente. isso. Então, o quadro, olha, bilateral, inicialmente peripapilar, mas com progressão das lesões peripapilares. Tem lesões adicionais que a Glenda vai mostrar, tem outras lesões, então essas lesões periféricas que essa paciente teve é uma delas, mas tem outras lesões que podem ser, sem uveíte, sem vasculite e com painel genético negativo, tá? Vocês, no diferencial, vocês falaram de todos os diagnósticos diferenciais, foi ótimo, isso é o mais importante. Essa é uma entidade nova, agora quando aparecer de novo, a gente fala o nome dela. E a Glenda vai fazer a revisão, então, tá bom? Ótimo. Glenda? Pronto. Esse artigo, ele foi uma junção de uma série de casos, né? Observacional, longitudinal, retrospectiva e multicêntrica. Eles fizeram esse trabalho para esclarecer essa compreensão que a gente tem atualmente do azol e explicar essa alta variabilidade entre os pacientes. Então, eles fizeram essa revisão clínica e fizeram esse acompanhamento a longo prazo de 30 pacientes, e desses pacientes, eles diagnosticaram 7 e também identificaram mais 3 que eles não tinham publicado, que tinham uma evolução, umas manifestações clínicas únicas e algumas características multimodais diferentes do ASO inicial que o Guess ele definiu, e tinha um curso de longo prazo diferente do que da primeira definição dele, né? Então, esse artigo aqui é de 2023, bem recente. Então, para começar a falar sobre essa doença, né, a gente só retomar alguns pontos dos primeiros artigos que foram feitos a respeito da ASO, que foi em 92 pelo Guess. Ele fez uma série de relatos de casos de 13 pacientes com predominância do sexo feminino, eram mulheres jovens, e que tinham uma síndrome rápida de perda de uma ou mais grandes zonas da função retiniana externa. Elas tinham, a maioria de sintomas era fotopsias e alterações fundoscópicas mínimas, e todos os casos tinham anormalidades eletroretinográficas, afetando um ou ambos os olhos. Então, não necessariamente era bilateral, como a doença que eu vou apresentar hoje, né? Então, todos os pacientes no exame de acompanhamento apresentavam defeitos persistentes no campo visual, e a maioria apresentava fotopsia, como eu falei, e zonas de atrofia epitelial pigmentar. Então, esses pacientes, Guess achou que eles faziam parte de um espectro de doenças que mais tarde foi chamado de complexo ASO, que juntava o MILDS, que juntava a MN e a síndrome da histoplasmose ocular pseudo-presumida. E, assim, esses achados clínicos e oftalmológicos sugeriram que a principal área que era lesada era realmente os fotorreceptores da retina e o epitélio pigmentar. Era uma condição de prognóstico bom, diferente do que do que eu vou mostrar, né? E, assim, ela podia ser uma disfunção temporária ou uma disfunção permanente. Quando era permanente, ela estava associada ao desenvolvimento de várias despigmentações do epitélio pigmentar da retina, nas zonas afetadas,
e também ausência de anormalidades na angiografia fluorescênica, né? Mas quando as zonas eram muito grandes, poderia haver um estreitamento arteriolar e também poderia haver um aumento no tempo de circulação retiniana na angiofluoresceína. E, eventualmente, também migração do pigmento na retina sobrejacente à lesão, com um padrão até de espículas ósseas, né? Então, esse foi o artigo de 1992, aí depois em 2002 foi feito esse outro artigo de acompanhamento a longo prazo de 51 pacientes, que também mostrou essas mesmas coisas que o Guess tinha aventado, a possibilidade até de ser uma causa viral, né, um gatilho viral. Também falaram sobre a predileção pelo azol afetar mulheres jovens e poderia ter uma associação com doenças autoimunes, porque alguns pacientes do grupo, de 51, 14 pacientes, eles tinham doenças autoimunes, então eles aventaram essa possibilidade, né, de estar associada. Então, mas aí ficou uma etiologia desconhecida realmente da azol. Aqui, já em 2014, um outro grupo com o Iannuzzi, ele fez essa classificaçãozinha para tentar definir esse diagnóstico de azol, mas assim, ainda existia muita heterogeneidade dentro dessa classificação ainda, né, que é aquela classificação que a gente sabe que é trizonal, então é uma periferia normal com uma autofluorescência, granulações de hiperautofluorescência com uma hipoautofluorescência central, que a gente já conhece. Então, em 2023 saiu esse artigo, né, que se descobriu, talvez seja uma nova entidade, ou dentro do espectro da azol, talvez seja alguma coisa, uma linha mais atípica dentro do azol, né? Então, eles pegaram 30 pacientes que eles já tinham acompanhado, 15 dos pacientes realmente se encontravam na definição do GAS, só que 7 desses pacientes era diferente da azol normal que a gente conhece, e 8 pacientes, eles foram identificados como outro diagnóstico, né? Seja Milds, seja MN. Então, eles pegaram os 7 pacientes e juntaram com 3 que eles não haviam publicado ainda. E foram 10 pacientes com 20 olhos no total. Então, a maioria foi do sexo feminino, 100% das lesões eram bilaterais e as lesões eram peripapilares em 100% dos casos, com 100% dos casos achados de lesões periféricas distantes e 85% dos pacientes tinham um escotoma como sintomas presentes e fotopsias. Eles não tinham sintomas sistêmicos, não possuíam uma condição ocular prévia, tinham uma doença autoimune em 5 dos 10 pacientes, nenhum possui história familiar de distrofia retiniana, as investigações laboratoriais não tinham alterações, os testes genéticos e sequenciamento de genomas não tinham dado nenhuma mutação patogênica nos pacientes que haviam sido feitos esses exames. E aqui eu vou mostrar os casos, né? A maioria dos casos que foram publicados nesse artigo. Pronto. Aqui na resta a gente vê essa lesão. Deixa eu ver se eu consigo subir isso aqui. Que tá aparecendo. Pronto. Essa lesão peripapilar é bem discreta mesmo, alaranjada, com um acinzentado aqui, mais para pertinho do disco óptico. E ela é bem demarcada,
um pouquinho demarcada, na verdade. Ela é discretamente demarcada. Não sei se vocês conseguem ver aí, por uma linha fina, que ela é mais visível aqui na autofluo. Ela é bem demarcada na autofluo, com essa hiperautofluorescência contínua, essa linha. E aqui dentro da lesão, ela é uma lesão hiperautofluorescente pontilhada. Aqui na angioflúor, ela tem um núcleo peripapilar hiperfluorescente por defeito em janela e bloqueio da linha de demarcação. A gente não consegue ver muito bem a linha, mas dá para perceber porque, né, aqui está o defeito de janela e aqui já bloqueia. E aqui a indocianina verde e a gente tem uma hipo no núcleo peripapilar. E a linha de demarcação, ela não mostra nenhuma característica distintiva. Aqui na infrared, a gente vai ver uma hiperreflectividade dentro da lesão. E aqui na varredura B, aqui a gente vê uma ruptura do EPR, aqui na linha verde, é onde passa, no núcleo da lesão. A gente vê essa ruptura aqui do EPR. E espessamento do EPR com atrofia também. Aqui a gente vê o espessamento, ele é mais localizado onde há a demarcação da linha, certo? E a zona elipsoide, ela é bem atenuada. Aqui é mostrando a progressão das lesões, né, em 4 anos, 4,5, 8 e 10 anos. Mostra que é uma lesão que ela vai progredindo centrifugamente, é isso. E é uma lesão que vai aumentando a área de hipofluorescência, certo? Aqui a gente percebe que a linha demarcatória, ela vai ficando diferente, tá? Aqui é uma linha demarcatória mais hiperfluorescente, certo? E com um contínuo aqui nessas áreas e interrompidas aqui, semelhantes a franjas, como ele fala no artigo. Aqui também já fica muito mais interrompidas, semelhantes a franjas. Aqui a hiperfluorescência ela já diminui mais, tá? Aqui fala que é o último acompanhamento do paciente. Normalmente, quando o artigo fala que quando a linha fica hipofluorescente e mais interrompida, as lesões tendem a se tornar estáveis, não progridem mais. Então, a gente vê que é uma lesão que ela vai Vou pesquisar em progredindo. odontologia Hã? 41, 145. Eu tenho algum microfone que está aberto. Pode seguir, Lina. Pronto. A gente vê que aqui é uma progressão episódica que ele fala. Deixa eu ver aqui. Pronto. Aqui nas retes de cima, no baseline, você vê que tem a linha demarcatória, ela parece umas drusas, né? Ela é alaranjada, meio amarelada. Você vê muito melhor aqui na autofluorescência. Aqui essa RET, o artigo fala que foi poucos dias depois do início dos sintomas, tá? E não tinha sinais de edema de disco óptico, não tinha exudação, não tinha embainhamento vascular ou vitreite no exame oftalmológico. A RET dos 6 anos mostra que o tamanho da lesão é relativamente estável, aqui na RET, e aos 15 anos observou-se um aumento centrífugo da lesão peripapilar, e aqui você vê que teve uma atrofia, né? Que você pode ver os vasos coroideanos mais aparentes. A linha demarcatória, ela foi deslocada, né? Porque a lesão, ela cresceu, então ela foi deslocada centrifugamente. Aqui na autoflua inicial, você vê um salpicadozinho dentro da lesão, hiperfluorescente, com um núcleo hipofluorescente, cercado por uma linha demarcatória contínua, hiperautofluorescente, que aqui ficou diferente o padrão, né?
O padrão dela ficou interrompido com o que ele fala que é um padrão em franjas, irradiando para fora. A linha demarcatória nos 15 anos seguintes, depois de 15 anos, se tornou mais hipoautofluorescente e a lesão de dentro, né, hipoautofluorescente, ela se expandiu. Aqui mostrando o comparativo do OCT de 6 anos com o OCT de 15 anos, mostrando que aqui tinha algumas alterações sutis da retina externa que aumentaram, progrediram bastante, né? A gente vê que não tem mais a camada nuclear externa, não tem mais elipsoide, né? O EPR está todo fragmentado aqui nessa parte, que é essa parte todinha aqui, né, da lesão. E aqui mostrando a autofluo de campo amplo, né? Mostrando aqui as lesões periféricas distantes com esse mesmo padrão, hipoalto dentro, com essa linha demarcatória hiperalto. Esse outro caso aqui mostra duas lesões que são do mesmo jeito, o mesmo padrão, com essa linha aqui fora e aqui dentro hipoautofluorescente. 6 semanas depois mostra que essas duas lesões elas se fundiram, tá? E a linha, você veja que a linha continua, contínua, fica contínua, hiperautofluorescente. Veja que com 6 anos ela é diferente, né? Ela é interrompida com essas franjas que ele fala. E a lesão de dentro ficou bem mais hipoautofluorescente, surgiram algumas lesões aqui, essas lesões às 6 semanas depois do início dos sintomas, você vê que elas se expandiram, né? Elas estão indo para o polo posterior, então as lesões periféricas, elas têm uma direção centrípeta, então, e as lesões do polo posterior são centrífugas. Aqui, aos 13 anos, mostra que elas estão se fundindo continuamente. Aqui é as autofluos de campo amplo, aos 6 e 13 anos. Aqui mostrando as lesões atróficas, né, do epitélio pigmentado da retina, aos 13 anos do olho direito e do olho esquerdo. Aqui em azul são as lesões periféricas, né, e em branco são as lesões peripapilares. Aqui mostrando a hiperreflectividade na infrared. Observe que aos 6 anos a linha é diferente do que aqui aos 13. Me parece que aqui as lesões estão ficando mais estáveis por conta da diferença de reflectividade, ela fica mais demarcada, né, no exame. E aqui mostrando que aos 13 anos ele já tem uma alteração bastante extensa de retina externa aqui na área foveal, área perifoveal, já mostrando uma tubulação externa da retina. E mostrando também que tem um reforço, né? Aqui nessa área, por conta do EPR que está todo, já não tem mais nada. Já está muito ruim aqui. E nesse outro caso também mostrando as fotos de campo amplo, as lesões pigmentares aqui periféricas, em azul, e as lesões peripapilares, aqui em branco. Aqui mostra que aos 4 anos, essa lesão aqui, macular, ela se juntou com a lesão peripapilar, e aqui aos 6 anos, essa lesão peripapilar se juntou às lesões periféricas. Então, é uma doença bastante progressiva. Aqui mostrando a diferença das linhas demarcatórias em relação ao último acompanhamento aqui, que me parece que ela ficou estável, né? E aqui é mostrando deixa eu ver se eu consigo aqui aumentar um pouco. Não, senão vai sair da tela. Pronto. Mostrando um pouquinho da
ultra-autofluorescência, que mostra essa salpicada dentro da lesão, com a lesão hipoalto, e aqui uma lesãozinha periférica. Aqui mostra que aumentou de tamanho a lesão, e a linha demarcatória também aumentou e ficou com aquela aparência de franjas, diminuiu um pouco da hiperautofluorescência. Aqui é o baseline das lesões. Esses espessamentos do EPR, como eu já falei, são correspondentes à linha de demarcação. Aqui na linha verde é onde passa a varredura, né, do OCT, e aqui na linha foveal, mostrando que tem aqui um espessamento bem na fóvea, que é onde aparentemente tem a linha de demarcação bem aqui. Aqui aos 5 anos, já com bastante lesão das camadas externas da retina. Aqui a retina interna, ela desmoronou sobre a externa. E pronto, assim, as características que o artigo fala sobre essa doença é que elas são lesões bilaterais, tem essa lesão peripapilar com uma linha de demarcação, tem essas lesões periféricas em 360 graus, com as lesões adicionais maculares na média periferia, não tem sinais de vasculite ou uveíte. A acuidade média final era de 20/200, mas variava de 20/20 a movimento de mãos. O envolvimento foveal era de 60% dos casos, e havia uma progressão centrífuga das lesões peripapilares e centrípeta das lesões periféricas distantes, em episódios esporádicos de rápida extensão. Nenhum dos casos envolveu pigmentação típica de retinose pigmentar, né, que é de espícula óssea, ou estreitamento vascular da retina, como o Guess já tinha falado no artigo dele. Havia essa persistência de traços hiperautofluorescentes marginais dentro da linha de demarcação, que era associada à progressão contínua das lesões, e as camadas internas da retina permaneciam inalteradas. Elas podiam, né, cair sobre a retina externa, mas não havia alteração, como a gente viu nas imagens. 2 pacientes foram tratados com implantes de corticoide de longa duração. Eles evoluíram com estabilidade temporária, regrediram parcialmente a lesão peripapilar, mas depois evoluiu com nova progressão. Teve um paciente que foi acompanhado por 21 anos, que evoluiu para atrofia completa da retina externa e do EPR. E das complicações, a gente pode citar a fibrose subretiniana macular e neovascularização de coroide, que teve necessidade de VT em 5% dos pacientes, que foi o Avastin que usava. Então, assim, resumindo, é uma doença de início agudo, crônica, de progressão inexorável das lesões, diferente da AZO, que normalmente ela para com 6 meses da doença, envolve várias áreas da retina, né? Não é só aquela área trizonal, não é oculto, a gente percebe as lesões precoces no fundo de olho, que são correspondentes à ruptura do EPR e fotorreceptor, e afeta a retina externa com predominância do EPR. E diferenciando a azodamor, tem esse acometimento bilateral, tem alterações peripapilares precoces, progressão com padrão episódico, curso estereotipado de progressão, que é aquele centrípeto das lesões periféricas e centrífugo das lesões peripapilares, não tem sinais de vasculite ou uveíte, não tem sinais de retinose pigmentar e nem estreitamento arteriolar. Ótimo, Glenda, perfeito. Fez uma revisão. Esse é o artigo, então quem quiser ler, a Glenda descreveu o artigo inteiro. Agora não precisa ler mais. Porque ela deu tempo para a gente observar as lesões. Eu gostei muito. Ótimo.
É isso aí. Então, quando aparecem essas lesões com uma progressão diferente e com um aparecimento precoce de lesão, a gente pensa em um MOR, que é um subtipo, então, retinopatia externa e do EPR multizonal, tá? Ótimo. Tenho É... dois comentários rápidos. Oi, fala, Mauro. Dois comentários rápidos. Um é que, no fundo, a Azor foi descrito pelo Guedes, mas porque não tinha OCT nem Angioflu. Então, se ele escrevesse hoje, acho que ele não usaria o oculto no nome. É porque na época era clínica e exames contrastados, como afeta a retina externa, se não tem alteração inicialmente em Angioflu e endocianina, exatamente. E outro comentário rápido, no congresso da CBRV, a Anitta veio, a gente discutiu um caso de Azor, e acho que ficou patente que, no fundo, além de ser uma doença esquisita, é uma doença que a gente não entende, não existe um consenso. Então, ela não acha que precisa ter um padrão trisonal sempre. Quer dizer, eu fiquei com a impressão que é uma doença, ou várias doenças, que a gente ainda não consegue caracterizar bem. Eu não sei se. Enfim, ela tem. Acho que ela não tem o mesmo entendimento que a Nuzzi e o Li Jean-Paul sobre Azor. Então, mas é interessante esse artigo, Mauro, que justamente eu acho que ele preenche uma lacuna dessa diversidade de apresentação do Azor. Então, você classificar, colocar um subtipo de apresentação de Azor, que é esse MOR, é interessante. Quer dizer, o Azor você evolui, aparece, você não vê, porque a descrição de oculto, Mauro, foi na retinografia, né? Então, a lesão oculta. Aqui a lesão aparece na retinografia, aparece no fundo de olho inicialmente, e ela evolui. Então, talvez seja um espectro de apresentação do Azor mais grave, né, com evolução. Então, agora tem um grupo de casos com evolução semelhante, né, uma evolução. Alguns desses foram diagnosticados com Azor e foram apresentados em publicações anteriores com Azor. Eles retiraram e reclassificaram isso, colocando, como a Glenda falou, outros casos para tornar o paper mais robusto. Vale a pena ler, é um paper muito bem escrito e acho que talvez nem precise ler, como a Maria Teresa falou, a Glenda falou tudo. E, mas é interessante. Eu concordo com você, Mauro. É uma doença difícil, a gente vê pouco. É, não é simples de fazer o diagnóstico. A variação do espectro de apresentação é grande, mas esse é um dos espectros. Então, talvez a gente limite mais o diagnóstico do Azor e faça essa diferenciação com o MOR. Mais letrinhas para a gente falar. Ainda, obrigado. De Ótimo. nada, professor. Então, agora a gente vai para o artigo. O artigo que vai apresentar o João Laranjeira, que é R2. Eu vou fazer só um preâmbulo aqui. PDS PDS é uma como se fosse um tanquezinho que libera lentamente antiangiogênico dentro do olho, no caso o ranibizumab. Ele foi aprovado em 2021 pelo FDA para tratamento de DMRI exudativo. Aí houve um recall da Roche e da Genentech em outubro de 2022, porque alguns desses dispositivos falhavam em performance. Então, o aparelho foi programado para você fazer uma recarga nele a cada 6 meses e manter um tempo sem injeção, né? Aí eles fizeram melhoras no septo e melhoras na agulha de refil, e daí voltaram a comercializar em abril de 2024. E o FDA aprovou para DMRI exudativa em abril de 2024 e aprovou agora para edema macular diabético em fevereiro de 2025, para fazer refil semestral e não fazer injeções mensais, e você tem a liberação lenta da droga o tempo inteiro. E esse artigo que embasou essa aprovação do FDA foi o Pagoda, que comparou então o PDS, com recarga a cada 6 meses, com injeções mensais de ranibizumab durante 2 anos. Esse é o artigo que o João vai apresentar, tá? Então, João, se puder dar os detalhes e compartilhar o artigo. Claro. Então, boa noite. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui. Certinho? Certo. Boa noite. Meu nome é João Vitor Laranjeira. Sou R2 do serviço e queria agradecer ao professor Sérgio pelo auxílio na elaboração da apresentação, seleção do artigo e também pelo convite aqui à apresentação. Obrigado também pela introdução aí, professor. O senhor explicou muito bem.
Eu vou voltar, só mostrar uma linha do tempo aqui para a gente organizar isso. Mas, então, esse é o artigo do estudo Pagoda, que vai comparar a injeção intravítrea mensal de ranibizumab com o sistema PDS de liberação lenta do medicamento. Ele foi publicado no JAMA Ophthalmology em março desse ano. Então, o alvo de estudo desse artigo foi o edema macular diabético, a liberação mais recente do FDA. E ele é uma patologia de grande interesse comercial e clínico, porque é a principal causa de perda visual dos pacientes diabéticos. E o tratamento padrão ouro, considerado pelo artigo, são as injeções mensais intravítreas de anti-VEGF, no caso, o ranibizumab, que ele usou. E esse tratamento atual, ele tem um desafio, que ele demanda consultas e procedimentos frequentes, que muitas vezes acaba sendo oneroso para o sistema de saúde, principalmente talvez aí em locais com deslocamento mais difícil e também menos profissionais disponíveis. Então, o PDS ele vem para tentar sanar isso, para ser algo mais duradouro, com menos procedimentos e consultas necessárias. Então, ele é um implante intraocular que promove a liberação contínua dos medicamentos, como o professor falou. Aqui a gente tem uma foto de como o dispositivo funciona. E no caso do artigo, ele é um PDS de 24 semanas, porque ele deve ser recarregado a cada 24 semanas com ranibizumab a 100 mg por ml. A linha do tempo aí, o professor acabou já apresentando, mas só para relembrar. Então, 2021, em outubro, ele foi aprovado nos Estados Unidos para a membrana neovascular. Depois, a própria empresa fez um recall voluntário em outubro de 2022, então um ano depois. Depois de ter feito essas alterações no dispositivo e no método de implante e recarga, ele voltou a ser utilizado e em julho de 2024 o FDA ele voltou a ser utilizado em abril. Em julho o FDA aprovou o PDS para uso novamente na membrana neovascular e em fevereiro desse ano, então bem recente aí, ele foi aprovado para uso agora no edema macular diabético. O objetivo então desse estudo era apresentar uma alternativa, uma terapia que diminua a frequência do tratamento. E para isso avaliar a eficácia e segurança do PDS comparado ao tratamento padrão ouro, que seria o ranibizumab mensal. Aqui eu também coloquei uma foto de como fica o implante aí, a visão transconjuntival dele. Bom, a metodologia do estudo para isso foi um estudo clínico randomizado, multicêntrico, considerado de fase 3 aí nos Estados Unidos, e que utilizaram de critério de inclusão pacientes que tinham edema macular diabéticos maiores de 18 anos, sem tratamento prévio ou que não haviam feito nenhum tipo de tratamento nos últimos 6 meses. Durante o estudo foi feito um segmento mensal até 64 semanas os pacientes que utilizaram o PDS e 60 semanas para os pacientes que utilizaram a injeção. O desfecho primário avaliado foi a acuidade visual. Eles queriam saber qual seria a mudança nessa acuidade e comparar se haveria perda ou não para o PDS. Além disso, um desfecho secundário, mas muito importante também avaliado, foi a espessura macular central e também eles queriam avaliar a segurança dos eventos adversos que o PDS teria em comparação com as injeções intravítreas. Foi feito, então, uma randomização de 3:2, então o grupo do PDS ficou com 381 pacientes e o grupo controle 253, totalizando 634 pacientes. O grupo do PDS recebeu, antes de ter o implante, 4 doses espaçadas a cada 4 semanas do ranibizumab e depois que foi feito o implante, não foi necessário retratar, fazer novas injeções em mais de 95% dos pacientes, como eu vou falar mais para frente. Mas, inicialmente, eles tinham estipulado que após 16 a 20 semanas, caso necessário, seria feito nova injeção intravítrea do ranibizumab. E o grupo controle foi feito injeção mensal do ranibizumab durante todo o estudo.
Aqui nós temos o segmento da acuidade visual desses pacientes, e alguns achados bem interessantes. Primeiro é que o resultado final ele foi considerado equivalente. Então, a gente está falando aqui de acuidade visual, e no estudo do PDS houve um ganho de 9,6 letras e do grupo controle 9,4 letras. Inicialmente eles não tinham estipulado um parâmetro que seria de equivalência, mas eles determinam no artigo que isso foi considerado como uma equivalência. Um achado interessante do estudo é que após o implante houve uma queda transitória da acuidade visual. Então o implante ele foi feito entre a 16ª e 20ª semana, e 4 semanas após esse implante, verificou que teve uma queda de até 6,7 letras na média, e que ao longo das próximas 16 semanas ele foi recuperado, tendo um resultado equiparado ao fim das 64 semanas. É interessante notar que quando a gente. Ficou repetido o slide, porque eu fiz um gráfico e coloquei aqui o gráfico que o estudo apresenta. Mas quando a gente compara a acuidade visual com o edema macular diabético, é observado que não houve piora do edema. Então, essa queda da acuidade visual, ela não é explicada pelo edema, e sim por outras alterações, que eles atribuem a opacidades vítreas, talvez por sangramento no procedimento cirúrgico de implante do PDS, e também alterações do filme lacrimal e alterações conjuntivais, fora incômodo do paciente. Então, a acuidade visual ela cai nas primeiras 4 semanas após o implante, mas não há piora do edema e ela é recuperada nas semanas seguintes. Só interessante falar também que a espessura macular central ela foi considerada equiparada também. E uma crítica aí ao estudo é que o implante ele não vai ser feito de cara, né? Ele só vai ser feito após a gente chegar a próximo do platô, e tanto da acuidade visual quanto da espessura macular central. E o estudo não avaliou a possibilidade, eles não comentam sobre por que de não ter feito o PDS de cara. Mas se a gente observar aqui nos dois gráficos, tanto o da acuidade visual quanto o do edema macular diabético, a espessura central, eles já tinham chegado próximo ao platô quando o PDS foi implantado. Bom, quanto aos efeitos adversos, o estudo observou que 27,5% dos pacientes apresentaram efeitos adversos no PDS e 8,9% na injeção intravítrea. Desses, o principal efeito adverso foi a hemorragia vítrea no PDS. A gente teve um total de 31 pacientes com hemorragia vítrea, comparado a 5 pacientes apenas no da injeção. Além disso, destacou-se também a bolha conjuntival, com 25 casos. Isso não foi um achado da injeção intravítrea. E também a erosão conjuntival, 6 casos, que também não tem na injeção intravítrea por causa do procedimento mesmo. Mas os pacientes de injeção intravítrea, com 8,9% de eventos adversos, nós tivemos 2 eventos adversos mais graves, que não houve no PDS, mas que estatisticamente não são muito relevantes, que teve um episódio de endoftalmite e um episódio de descolamento de retina. Bom, então, o desfecho primário avaliado pelo estudo é que a melhor acuidade visual corrigida foi similar nos olhos do PDS e nos olhos da injeção intravítrea. E que o PDS, ele de fato teve uma durabilidade adequada durante as 24 semanas, na qual a recarga dura. 95% dos pacientes não tiveram que ter uma injeção complementar. E apesar de ter tido mais eventos adversos, os eventos adversos, eles mostraram que o perfil de segurança é consistente com estudos anteriores que avaliaram essa questão na injeção intravítrea e também do uso de implante contínuo.
então eles consideraram como um achado satisfatório. Os pontos fortes do artigo é que ele tem um desenho robusto, com um controle ativo, e utilizou uma população bastante diversa, que foi considerada representativa da população americana. O estudo, ele possui algumas limitações, porque ele começou em setembro de 2019 e ele foi impactado com a chegada da pandemia. Então, alguns pacientes eles tiveram o implante atrasado por causa disso, porque eles acabaram suspendendo alguns procedimentos eletivos em decorrência do Covid-19. E uma outra limitação é que, apesar de ser interessante conseguir espaçar as visitas dos pacientes, isso não foi avaliado nesse estudo, porque tanto o grupo com implante quanto o grupo da injeção intravítrea tiveram visitas mensais, mas que o estudo colocou isso como interessante para ver que em nenhum momento houve piora do edema. Então, a gente conclui que teve uma acuidade visual semelhante no final do estudo, no final das 60, 64 semanas. Os efeitos adversos, apesar de mais comuns no PDS, não foram graves, então ele é considerado seguro. E ele, então, agora é uma opção efetiva, durável e bem tolerada para o edema macular diabético, como foi aprovado aí no FDA esse ano. Então é isso. Muito obrigado. Para quem quiser fazer a leitura aí depois do artigo, bem interessante, tá aí a referência. É isso. Obrigado. Obrigado, João. Excelente, tá? Muito bom. Cleide, Jorge, Mauro. Mauro não está como. Tem que colocar o Mauro de novo. Acho que ele caiu a internet. Tem que colocar o Mauro como co-apresentador. Opiniões sobre o PDS? Bom, PDS é um negócio muito bom, mas que eu acho que não vai dar certo. Porque qual é a busca agora? Todo mundo está buscando diminuir as injeções, que não, funciona bem, mas você tem que aplicar muito. E aí você inventa um depósitozinho, um botijãozinho para ficar dentro do olho. Só que só o cara ficar 16 semanas com a visão pior, perder uma linha inteira, 6,4 letras, já é um problema. Fora as outras 27% de efeito colateral menor. Mas o paciente, estou fazendo injeção a cada 2 meses, cada 3 meses, e estou bem, e vou submeter esses efeitos, não. Fora que toda busca agora é sobre isso. Tem os estudos sobre os inibidores de tirosina sinase, que 70% dos pacientes na fase 2 não precisaram de nada, chegando a 1 ano, 30% dos pacientes não necessitando de reaplicação de anti-IGF. Tem também os resultados já começando na fase 2 dos terapia gênica anti-VEGF, e também com resultado bem razoável e com possibilidade de durar muito mais do que 1 ano sem aplicação. Então, eu acho que ele chegou um pouquinho atrasado. Se ele tivesse chegado antes da pandemia, eu acho que ele teria feito sucesso por alguns anos e depois agora teria começado a diminuir a utilização. Mas a ideia não é tão nova, acho que essa ideia é um pouco antiga e que foi melhorado o dispositivo. É interessante, eu acho que o recall, Jorge, o recall queimou esse produto, né? Ele foi Muitos lançado países não em estão 2021. usando. É. Ele foi lançado em 2021. No ano seguinte, vários desses dispositivos pararam de funcionar bem. Eles tiveram que reestruturar, ver o que não estava funcionando bem para relançar. Então, talvez isso, eu acho que a fase em que você não tinha drogas tão potentes como as que você tem hoje, talvez o faricimab, a IL-8, os inibidores de tiosanquinase, então vão ser talvez mais Mais potentes ainda. potente ainda em relação à durabilidade de E resultado. ainda você implantar, tem um dispositivo que eventualmente você pode ter hemorragia vítrea, que você perde visão no início do implante, então talvez tenha uma limitação. O custo, talvez seja um custo alto, porque você tem que somar quantas injeções você faria nesse período de 6 meses. Então, uma droga que potencialmente vai despender muito inicialmente, né? Apesar de você não pagar mensalmente. Então, o custo eu acho que vai limitar também. Então, ela tem algumas limitações. Aí eu também acho que talvez tenha perdido um pouquinho do tempo. O time dele não Timing. está ajustado. É. Leide.
Cleide? Não, isso mesmo, não concordo. Eu ia comentar isso, que eles perderam o timing e foi por causa desse problema técnico do próprio device, né, que parou de funcionar. Mas só complementando, acho que está até na mesma revista, eles publicaram no mesmo volume um outro artigo que é o Pavilion, eles utilizaram o mesmo sistema nos moldes do protocolo W e do Panorama, que é o tratamento profilático, né? Eles pegaram pacientes sem edema de mácula, mas com retinopatia não proliferativa grave, muito grave, e colocaram o implante e encontraram a mesma coisa que o W e o Panorama, quer dizer, uma redução muito importante no edema de mácula e no aparecimento da retinopatia proliferativa, mas ao final de 2 anos a acuidade visual não foi melhor. Só que assim, eles tiveram que injetar, em média, só depois reinjetar, encher, né, o device depois de 9 meses, o que assim, é uma coisa excelente. Mas o número de complicações que eles descrevem, né, no Pavilion é maior ainda. Esqueci, só por amostragem, por causa da amostra, né? Então, você pode fazer um tratamento profilático, que não melhora a visão, e ainda tem um monte de complicações. E na era das drogas que duram, essas não precisa nem ir nas drogas que ainda estão em fase 2, das que estão no mercado, né? O faricimab, o Eylea 8 duram aí 16, com potencial de durar 24 semanas. Pensar numa droga que com tanto efeito colateral é bem É. difícil. Isso é uma pena para eles, perderam o timing mesmo. Teve até casos de endoftalmite, porque deslocava o implante. Tem um problema no pescocinho dele, ele inclinava. Eu lembro que no início, Cleide, você tinha muita hemorragia vítrea, eles mudaram a técnica. Então você fazia incisão na esclera, cauterizava a coroide, e daí você fazia o implante, porque no começo a É, quantidade de casos com hemorragia era muito grande. com a mudança de técnica melhorou, mas ainda assim, a gente lá no Suel eram dos centros, né? E de repente suspenderam completamente o estudo por causa de casos de endoftalmite. Então, A gente tá falando isso, o João gostou tanto do PDS, né, João? Você tá ouvindo agora, você tá chateado, né? talvez, assim, eu me lembro até, Achei que era mais promissor. eu vou roubar do Jorge um comentário que eu me lembro que ele fez, que é uma prova de conceito, né? Quer dizer, você tem agora um dispositivo que é capaz de liberar drogas dentro do olho por um longo período. Para anti-VEGF, eu acho que essa ideia é morta, mas talvez para outras drogas, para outras finalidades, como prova de conceito, a gente tem lá um dispositivo que tem uma membrana que libera drogas por um tempo prolongado, mas para anti-VEGF, aí não Tá. dá. Mauro, você tá online? Você consegue comentar? Só um Tô comentário. online. É, a professora falou, eu me lembrei. Eu não citei, mas teve um paciente durante o estudo que ele teve o implante deslocado para dentro da cavidade vítrea e aí ele foi tirado cirurgicamente, ele manteve o acompanhamento com a injeção mensal. É isso. A injeção ainda é mais seguro. Tanto é que tudo que você está procurando agora é prolongar a durabilidade do efeito anti-VEGF, mas com injeção, porque o efeito colateral, os riscos são baixos. É isso. Mauro? Concordo com tudo. A única coisa que eu queria adicionar é que ainda tem pacientes que precisam de injeções com muita frequência, mesmo com as drogas novas. Então, talvez tenha um nicho, mas, enfim, como novas drogas estão sendo pesquisadas, acho que a chance do PDS ser utilizado em larga escala realmente não é meio baixa. Ô, Mauro, você tem noção do preço? Do custo comparativamente? Não. Não, eu não sei te dizer, não. Mas Tá. imaginando que, além do dispositivo, tem a cirurgia, tem o ranibizumab que é diferente, que talvez não seja muito usado, acho que deve ser um custo bastante elevado. Essa é outra limitação, né, Mauro? Eu imagino um custo alto, alto. Tá ótimo, tá ótimo. João, não fica chateado com o seu produto. Eu acho que, como o Mauro falou, deve ter um nicho. Mas a tua apresentação foi excelente, tá? Melhor que o produto. Obrigado, E professor. é isso. Valeu, João. Agora a gente vai encerrar o caso cirúrgico. A Juliana Hecker, que vai apresentar. Juliana é fellow do 2º ano de cirurgia. Juliana, Boa noite. boa noite.
Bom, sou Juliana, sou fellow do segundo ano. Vou apresentar então o caso cirúrgico de hoje. Queria começar agradecendo o professor Sérgio Pimentel pela orientação na confecção da apresentação e o Dr. Pedro Braga, que me orientou na cirurgia. O nosso caso é de uma mulher de 69 anos, com baixa de visão no olho esquerdo nos últimos 6 meses, de antecedentes pessoais, um paciente diabético, insulina dependente. Ao exame, ela tinha uma acuidade visual com correção de 20/32 no olho direito e de movimento de mão no olho esquerdo. Ela tinha uma catarata N2 no olho esquerdo e a fundoscopia era impossível por uma hemorragia vítrea. No ultrassom, a gente observava o processo hemorrágico do vítreo, um descolamento parcial da hialoide posterior e uma atração na região nasal inferior. Aqui eu trago o corte da região macular, aqui à esquerda, e um corte longitudinal às 8 horas, mostrando a atração nasal inferior. Queria abrir para a discussão da conduta cirúrgica. Muito bom, Jorge. Você quer começar? Então, paciente diabético, movimento de mão, com uma hemorragia vítrea e parece uma atração ali. Não consigo ver que tem. Deve ser descolamento de retina, mas não tenho certeza absoluta. Pode ser a hialoide bem espessada aqui nessa ultrassom. Parece que tem uma atração na retina. Tem um descolamento tracional mais pequeno de retina nasal inferior e um HV dentro. Aqui tem um efeitozinho de tenda, atração. Isso. Provavelmente é a hialoide posterior entre as arcadas, fazendo uma atração e elevando a retina focalmente naquela região. Então, é um paciente diabético, certo? A visão 6 meses. Hoje em dia não se espera 6 meses para você operar uma hemorragia vítrea. Antigamente tinha aquela história, você fica esperando para ver se os próximos 3 meses o paciente melhora. Depende da densidade da hemorragia, eu opero imediatamente, eu não espero. Acho que o conceito de segurança que você tem hoje na vitrectomia, na qualidade do equipamento e que a gente pode oferecer ao paciente, não vale a pena o paciente ficar esperando a absorção natural da hemorragia vítrea. Então, um paciente diabético, sempre é uma cirurgia, uma caixa de surpresa, tem muito que pode acontecer, mas é cirúrgico. Acho que o próximo passo agora é a gente ver a cirurgia para ver como é que está a configuração dessa tração e como é que está esse fundo de olho para eu comentar as dificuldades que a cirurgia pode oferecer. Certo. Então, Juliana, eu acho que também a Maria Tereza, o Mauro, o Pedro Braga podem comentar depois que você mostrar o vídeo, para a gente ver melhor como é o caso. A indicação, então, é uma hemorragia densa, o paciente com a visão de MM, baixa de visão há 6 meses, tem uma indicação cirúrgica. A princípio, a gente faria uma vitrectomia primária sem usar faixa. A gente pode discutir isso depois, dependendo do caso, né? Então, se você quiser mostrar o vídeo, a gente vai vendo, você detalha tudo o que você fez, Juliana. Eu vi a cirurgia já, a cirurgia está super bem feita, e daí a gente discute em seguida. Pode ser? Beleza. Tá. Bom, comecei fazendo a facoemulsificação, que ocorreu sem intercorrências. Partindo agora para a vitrectomia, iniciei fazendo o core vítreo e limpando a hemorragia vítrea. Fiz a circuncisão da hialoide posterior para liberar o vítreo periférico, em especial nessa região aí de tração nasal inferior, para liberar bem essa parte mais anterior dessa proliferação fibrovascular. Depois que soltou, ela já até destacou um pouco aqui na região mais periférica. Depois eu parti para a abordagem do polo posterior. A gente via que tinha um ponto de adesão aqui na arcada inferior e um outro um pouquinho mais próximo da superior. Eu segmentei em 2 pequenos blocos e fui removendo essas membranas com o auxílio da pinça. Essa região estava um pouquinho menos aderida, então foi um pouco mais fácil de fazer a remoção. E progrediu bem até a região ali nasal inferior, que estava com a projeção fibrovascular um pouco mais lenta. Segui com a dissecção
dessa proliferação fibrovascular intercalando com pinça e vitreófilo, mas estava bem aderido nessa região, até acaba abrindo uma roturinha durante a manipulação. E para evitar mais danos, eu opto por passar um chandelier e fazer a dissecção bimanual para terminar de soltar essa fibrose. Eu sigo injetando triancinolona para ver se eu não tinha mais nenhum resquício de aloide posterior. Faço a troca fluido-ar, aspirando ali na região da rotura. E prossigo fazendo a panfotocoagulação 360. E eu optei por deixar com gás C3F8, mas por conta da rotura mesmo. Excelente, Juliana, super bonita a cirurgia. Então, você vê todos os passos, é didática a cirurgia, porque você fez. Uma questão é se você faria ou não a faca, eu não sei se a nuclear era avançada dessa paciente, ou você Era uma fez. N2, professor. N2, uma paciente já com 69 anos, então acho que tem indicação de fazer a faca ou sim. Aí você fez a separação do vítreo anterior, isolou do vítreo posterior, segmentou o DRT, aí você foi ver, provavelmente era hialoide que tinha no polo posterior, junto com a Uhum. operação fibrovascular, né? A hialoide ainda estava aderido, você dissecou, é, aí você voltou para aquela proliferação fibrovascular que estava mais difícil de dissecar, passou para bimanual quando você viu que a adesão era muito grande. No final, você, com a triancinolona, você viu se não tinha vítreo residual, fez a troca, fez a panfoto, e o gás é que no centro cirúrgico a gente não tem SF6, porque como a ruptura era superior, é isso? Ou era inferior à ruptura? Era inferior. Inferior. É inferior, então talvez tenha que ter usado o C3F8 mesmo. Eu acho que os passos foram excelentes, então eu queria que, olha, a Tereza, o Jorge, o Mauro e o Pedro Braga comentassem rapidamente. A cirurgia está muito bem feita, viu, Juliana? Parabéns, viu? Parabéns pela cirurgia. Evidentemente, você colocou o antiangiogênico, né, alguns dias antes, porque estava bem branca a fibrose, foi colocado? Ela não conseguiu vir fazer o antiangiogênico, professor, então essa paciente ela não... E sangrou pouco, né? Então, você teve uma destreza. Parabéns. E eu acho que não tem nada a acrescentar. Eu teria tirado o cristalino também, porque com 69 anos, o cristalino isso aí ia me atrapalhar, ou na cirurgia, ou logo depois da cirurgia. Então, eu acho que fez muito bem de tirar, não tenho nada a acrescentar. Parabéns. Ótimo. Quem mais? Mauro, Jorge, Pedro? Professor, só falar que há duas coisas, né? Primeiro, acho que essa paciente deu muita sorte, né? Esses pacientes diabéticos, quando sangram, geralmente já está bem complicado lá atrás. A sorte dela foi que era uma tração periférica, então ela acabou precisando de uma cirurgia, ganhou um tratamento aí que vai preservar a visão por muito mais tempo, sem ter necessariamente ter cometido a mácula, né? Estava progredindo para cometer a mácula, provavelmente se não tivesse sangrado, ela só teria percebido essa visão piorar muito depois e o prognóstico ia ser muito pior. Então, de certa forma, foi uma sorte que ela teve, né? E a segunda é essa questão da manipulação das membranas, tudo eu acho que já foi bem falado, né? Acho que a Gil aí não tem nem que explicar, ela já faz sozinha, eu estava lá só assistindo mesmo. É, mas interessante essa questão que o senhor tinha falado da faca, que eu acho que quando elas são muito periféricas, essas trações, às vezes pelo efeito do vídeo não dá essa impressão, mas a gente acaba cruzando muitos instrumentos numa dissecção bimanual. Então, talvez aqui fosse um motivo a mais para se considerar a faco nessa paciente. Acho que assim, não foi nem tanto nisso pensando inicialmente, né? Ela já tinha 69 anos, ia evoluir com catarata rápido, enfim, e já tinha, né, uma catarata, ia só piorar, mas pensando nesse detalhe, acho que também é um ponto a mais aí para se considerar, quando tem muita placa periférica. Então, no caso diabético como ela, ou mais comum ainda naqueles pacientes que fazem oclusão de ramo, e que evolui com um descolamento tracional depois. Perfeito. O que o Pedro falou, para quem está começando a fazer vitrectomia, imagina que no centro da retina você tem uma linha vertical, uma linha de 90 graus.
Se você cruza o instrumento, se você vai com, digamos, se você está fazendo uma dissecção bimanual, se você vai com a tua pinça, que está temporal, para o setor nasal, e você passa dessa linha, mais do que o disco, digamos, né? Então você está vindo temporal, você ultrapassa isso, é muito frequente você tocar o cristalino e formar uma catarata depois, traumática, né? Então, quando você tem que fazer uma dissecção e tem que ter uma dissecção bimanual, ou quando você tem uma proliferação muito grande, você vai ter que trocar de mão, usar uma mão e outra, a chance de você tocar o cristalino é maior. Então, você fazer uma faco, você elimina essa possibilidade, e daí você pode fazer dissecção bimanual mais facilmente, pode cruzar meridiano mais fácil sem ter toque do cristalino, né? É isso, né, Pedro, que você queria comentar, né? É um É outro isso ponto. mesmo, professor. Né? Uhum. E, perfeito. Mauro e depois Jorge, se você quiser fechar. Eu acho que o Mauro caiu a internet dele de novo aqui. Jorge, você, Então, dando meus parabéns aí, que uma cirurgia extremamente didática, adorei ver. Eu me lembro do curso que o Stano fez lá no Florentine Online sobre diabetes, e é exatamente isso. Você faz o core, depois você faz secção da hialoide 360, depois você vai para o polo posterior. Muito lindo, passo a passo você fez. A única coisa que eu adicionaria nessa discussão aí, que eu estou aqui me lembrando, que eu até assisti uma aula do Yoshima ano passado sobre isso, nem sempre a gente precisa tirar tecido fibrobascular. Algumas situações, se ele não está oferecendo tração que venha causar problema de acuidade visual na mácula ou algum risco de vinha tracionar e descolar a retina, você isola ele e termina a cirurgia. Às vezes você tem que tirar aquilo de qualquer forma, está tão aderido, que pode causar um efeito iatrogênico muito pior do que a gente gostaria e o resultado não sair tão bom assim. Me lembro até a aula do professor Suzuki, não sei quando, mas eu me lembro aqui, ele não falava o termo. Às vezes você tem que largar o brocotoma e terminar a cirurgia. Então, a gente, quanto mais jovem, o cirurgião quer ver a cirurgia limpinha, no outro dia 100% da retina coladinha, mas nem sempre é necessário e é prudente deixar algumas alterações de fibrovasculares que são muito aderidas. isso é interessante, viu, Juliana? É, se você, o que o Jorge comentou, eu tinha lembrado de comentar aqui, acabou passando. Quando você tem uma lesão no equador, fora da mácula, você consegue dissecar ela inteira, e isolar de outras trações, né? Isolar essa lesão e ela mesma, como essa sua, fica difícil de dissecar, e ela não vai interferir na região macular, numa área importante, e ela não vai continuar progredindo, porque você removeu a aloide em volta, você isolou, você fez dela se tornar uma ilha e não uma conexão com tração, você pode deixar essa lesão, se ela é muito difícil de secar, né? Então, se você for perder muito tempo, se você deixa de você fazer múltiplas rupturas nessa região, se você não tivesse abordado, por exemplo, essa lesão, não tivesse dissecado ela toda, talvez não precisasse deixar com gás e tivesse deixado com ar, né? Mas eu acho que as duas opções são adequadas. A tua opção foi muito bonita. Você dissecou, você fez dissecção bimanual, você fez o suprassumo da cirurgia, tá? Mas uma outra forma, um outro olhar para isso é como a lesão não era macular, talvez uma outra opção seria deixar essa lesão, isola ela, tira a hialóide, tira as trações em volta. Ela não consegue, mesmo que ela contraia, vai contrair num setor que não vai afetar a visão desse paciente. Entendeu? Você poderia deixá-la. Ao contrário de uma lesão quando tem envolvimento macular. E aí você tem que fazer tudo, certo, Jorge? Sim, sim, tem que fazer tudo. Tem um caso meu emblemático que eu tenho mostrado. Deixou-se um pouquinho de aloide pós arcadas e, com o passar do tempo, contraiu, fez um buraco macular gigante. Então, quando você tem tração, tem risco para a macular, você vai ter que tirar. Aí você vai ter que realmente se arriscar. Mas, quando não, a mensagem não é necessário tirar tudo sempre. Isso, exatamente.
Tá, excelente. Então, ótimo. Juliana, você quer mostrar a evolução? Você tem a evolução dela ou é muito recente o caso? É muito recente, eu vi ela essa semana, ainda estava no sétimo pós-operatório, então não dá para ver muito ainda no fundo do olho por causa do gás. Mas já estava com uma visão de conta-dedos e a retina dava para ver aplicada. Perfeito. Obrigada. Ótimo, Juliana. Parabéns pela cirurgia, viu? Parabéns, muito bonita a cirurgia, excelente. Então, fazer os agradecimentos a todo mundo aqui. Olha, caso cirúrgico, obrigado a Juliana Recchia. O artigo, obrigado pelo João Laranjeira. A imagem da Glenda Herrera. E o caso clínico da Fernanda Suzana. Aí todos os comentários, olha, Maria Teresa Bonanomi, a Lívia Conce, Daniel Omotti, Jorge Rocha, Cleide Machado, André Kreutz, Mauro Goldbaum, Pedro Braga. Se eu esqueci alguém, me desculpem, mas eu acho que eu falei de todo mundo aqui, tá? Obrigado e ótima sexta-feira para todos. Até semana que vem. Quinta-feira que vem a gente volta para a reunião. Obrigado, boa noite para todos. Boa noite. Até logo. Boa noite, Teresa. Tchau, Jorge.